Bom, pessoal, boa noite, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para uma escola bíblica, a escola bíblica em seu lar, na sua casa, né? Estamos mais uma vez aqui para ministrar esta aula, né? A escola bíblica para adultos. E quero dizer que estou feliz mais uma vez de estar convosco, né? Para ministrar esta aula que eu creio que Deus vai falar grandemente, vai nos ensinar grandemente a esse assunto tão importante, né? Estamos na nossa lição número 3, né, do segundo trimestre de 2020, que tem como título Eleição e Predestinação. É um tema muito importante, queria que você assim prestasse bem atenção. Eu estou aqui colocando um recurso novo, né? Estou testando, estou vendo a possibilidade de fazer essas aulas para que o aluno ele possa visualizar os slides, né? Quando a gente está ensinando, possa também visualizar, apesar de que ele não tenha a lição, né? Às vezes não tem a lição em mãos, mas possibilita a você que está também aí assistindo, né, ver comigo a leitura da lição completa, é verdade? Então, eu estou aqui hoje fazendo um teste, né, e creio que vai dar certo. A irmã Janaí não pôde estar hoje, porque ela mesmo quis não ficar por conta que, por ser um teste, né, achou por bem eu primeiro fazer para depois nós fazermos juntos, tá bom? A irmã Janaí, ela mesmo disse que não queria, já porque ela quer ver como é que fica, né, bem, se vai dar certo, mas eu creio que vai dar certo em nome de Jesus. Sem mais delongas, irmãos, vamos lá. A lição número 3 tem como título Eleição e Predestinação, certo? Nós vamos ver e vamos aqui iniciar com oração em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por esta oportunidade. Estamos aqui mais uma vez na tua presença, Senhor. Abençoa os teus filhos que estão aí, Pai, vendo, Senhor, nos assistindo. E tu possa estar, Senhor, ó Deus, iluminando com teu Espírito Santo a mente de cada um, Pai, a minha mente também, para que possa transmitir, Senhor, o ensinamento verdadeiro da tua palavra sobre esse tema tão importante, Pai. Meu Senhor, que tu possas nos guiar e nos guardar em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O textuário da lição diz assim: como também vos elegeu neles antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, é o textuário da nossa lição. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então nós vamos ver aqui, irmãos, na verdade prática, como já está dizendo, que Deus predestinou para a salvação aqueles que creem e perseveram na fé em Jesus, né? Nós vamos tratar esse assunto mais lá para frente. Vamos lá. A leitura bíblica em classe, né, está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo do 4 até o 12, que nós vamos ler aqui em nome de Jesus. O versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis dele em amor. Fala da predestinação dos santos. Nos elegeu, quer dizer, na eleição. Versículo 5: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Fala da predestinação. Versículo 6: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E o versículo 7, em que temos redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Glória a Deus. Continuando, versículo 8, 9 e 10. Que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Glória a Deus. Aleluia.
Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Foi a leitura bíblica que nós fizemos, certo, irmãos? Agora nós vamos entrar no assunto, que devemos lembrar uma coisa, mas olha aqui. Lembrando que o tema que vai ser abordado aqui será o da Assembleia de Deus, em relação ao arminianismo, certo? Nós pode estar achando assim estranho o que é o arminianismo, né? E o calvinismo, né? Então, são os pontos em que um estudioso chamado Armínio, ele teve um ponto de vista a respeito desse tema sobre eleição e predestinação, que nós vamos ver mais na frente, certo? Aí não é dizendo que a Assembleia de Deus ela crê totalmente no que Armínio falou, né, o arminianismo, mas em certas partes a Assembleia de Deus aborda o tema de Armínio, que é o pensamento, né, dele, com relação a esse assunto. Mas vamos lá para frente, veremos. A introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores, certo, irmãos? São termos importantes que nós vamos tratar a respeito disso. Uma é eleição e a outra é predestinação. Nós vamos falar isso bem explicado. Nesta lição, irmãos, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação, né? Ou seja, vamos abordar alguns assuntos que a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, que é da CPAD, ela aborda os ensinos a respeito disso, e nós, como somos assembleanos, né, Assembleia de Deus, nós vamos também dar essa interpretação bíblica pentecostal. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Vamos para o ponto primeiro, né? Ponto 1. A eleição divina. O que é que você entende por eleição, né? Quando nós vimos assim, falando de eleição, nós imaginamos assim, pensamos em política, né? Mas a palavra eleição, irmãos, significa ato ou efeito de eleger, né? Ou seja, nós comparamos com quando nós vemos aí um exemplo da campanha política, né? Apenas existe o quê? Candidatos na campanha, né? Candidato a prefeito, candidato a vereador. E quando se termina, né, a campanha política, um é eleito, né? O prefeito é eleito, os vereadores são eleitos, ou seja, eles são oficializados, né? Eles não são mais candidatos, são agora oficialmente vereadores e prefeitos, né? Assim, então a eleição para o lado espiritual, nós, irmãos, éramos o que? Candidatos a sermos santos, né? Candidatos a sermos filhos de Deus, como também a humanidade é candidata a isso. Só que se ela não crê verdadeiramente no Filho de Deus e não aceitar o plano de salvação, ela não é eleita, entendeu? Então a eleição, Deus tem que nos eleger, ou seja, tem que nos oficializar como filhos dele, filhos adotivos, para que assim nós possamos alcançar essa dádiva maravilhosa que é a eleição. Ou seja, você e eu somos eleitos em Cristo. Eleitos em que sentido? De sermos filhos de Deus. Fomos eleitos para isso, né? Antes nós éramos apenas candidatos, mas Deus assim teve misericórdia de nós e nos elegeu para sermos seu filho. Amém? Então, eleição traz a ideia de quê? De escolha, né? Levando também para a parte de quem é escolhido na política, né? Aqueles que são candidatos, as pessoas vão escolher aquele prefeito, aquele vereador, seja quem for que vai ser o presidente da república, que vai ser o seu representante, né? Então, no sentido espiritual, Deus é quem nos escolhe, amém? Deus é quem escolhe o ser humano, né? Ou seja, nós fomos achados por Ele e fomos eleitos, né? Por Deus, aleluia.
Efésios capítulo 1, verso 4, né, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Está lá em Efésios 1:4. Está vendo aí, irmãos? Ele nos escolheu, né, nele antes da criação do mundo. Ou seja, e como assim? É que Deus ele já tinha um plano de escolha, não a escolha individual, mas uma escolha coletiva, a igreja, né? Deus já tinha um plano de escolher a igreja, né, para ser eleita, ser salva na pessoa de Cristo Jesus. Em quem fomos escolhidos, irmãos? É a pergunta, né? A resposta é em Jesus, por isso ela é cristocêntrica, certo? Nós fomos escolhidos em Cristo, certo? Através de Jesus é que veio essa escolha, essa eleição, né? Porque ela é cristocêntrica, somente através de Jesus. Não existe outro além de Jesus pelo qual nós devemos ser salvos. Amém? Glória a Deus. Em que tempo se deu essa escolha? Aí nós sabemos, como eu falei, o tempo é dito antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha um plano reservado, né? Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado a escolha, a eleição dos salvos, da igreja do Senhor. Em relação à eleição, né, temos aqui o arminianismo e o calvinismo, né? Ou seja, ambos, o arminianismo e o calvinismo, concordam que foi antes da fundação do mundo, certo? Então são as teorias de pensamento, né? Isso, para você assim ter um aprofundamento melhor, é bom você estudar sobre o pensamento arminianismo e o pensamento calvinismo, né? E eu posso até um dia, né, dar um estudo a respeito sobre o arminianismo e o calvinismo, para vocês ficarem mais por dentro, né? Porque às vezes essas duas palavras aí podem ser novas, né, para vocês. Mas vamos aqui mais ou menos explicar, né? Então a eleição, a Assembleia de Deus, ela crê no pensamento arminianismo de Armínio, né? Não do calvinismo, mas no tema eleição, os dois concordam que foi o que? Antes da fundação do mundo, a nossa eleição, certo? Foi antes da fundação do mundo. Mas a diferença principal é o que? Primeiro, no calvinismo, a salvação é individual e incondicional, certo? Ou seja, o que é que crê as pessoas que creem no calvinismo, a igreja que crê no calvinismo? Um exemplo que nós vemos é a igreja presbiteriana. A presbiteriana, ela crê na maioria do pensamento calvinista. Como assim? Porque eles creem que a salvação é individual. Ou seja, Deus escolheu você desde a fundação do mundo, você individualmente, em relação ao homem individual, e incondicional. Ou seja, eles dizem, esse pensamento diz assim: você foi escolhido, não importa se você vai pecar, se você vai errar, se você vai desobedecer a ele, no final você vai ser salvo, né? É incondicional. Ou seja, a Assembleia de Deus não crê nisso. Por quê? Porque o pensamento calvinista é algo que já vai dizer que você já é salvo independente do que você faça. Mas a Igreja Assembleia de Deus crê no arminianismo. Por quê? Porque Deus escolhe a igreja em Cristo e a salvação, ela é coletiva. Como assim, meu irmão? Como assim a salvação coletiva? Ou seja, a eleição, irmão, no que se trata Deus escolheu a igreja para ser salvo. Ele não escolheu um determinado ser individual. A eleição se fala em coletividade, ou seja, se fala em igreja, na igreja. Explicando melhor, por exemplo, o arminianismo, né, que a Igreja Assembleia de Deus crê que você só é salvo se você obedecer a Deus, se você fizer a vontade dele. Você só é salvo se você se esforçar para tal. Entenderam? Então não diz essa história de você, Deus vai me escolher, eu já sou escolhido, eu vou fazer o que bem quiser e vou
eu vou ser salvo de qualquer maneira, mas não é dessa forma. Nós vamos ver alguns versículos, né, que nos mostram que a salvação, né, não é dessa forma. Por quê? Vamos exemplo. Jesus disse assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Porque se fosse na teoria do calvinismo, ou seja, não importa se você entrasse na porta estreita ou na porta larga, você estava salvo incondicionalmente. Mas se fosse, sendo no arminianismo, no pensamento arminianismo, existe escolha. Então assim Jesus não mandava escolher, certo? Então quando se trata de salvação, é uma escolha. Por quê? Porque Deus ele não predestinou o homem a ser salvo e nem ser condenado. Não. Deus ele diz assim que Deus deseja que todos os homens se salvem, certo? E venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, como Deus deseja que todos os homens se salvem, ele não escolheu um grupo para ser salvo. Ele não escolheu, fulano vai estar destinado ao inferno. Não. Então é preciso a gente se esforçar para ser salvo, certo? Lá mais adiante nós vamos explicar melhor a respeito desses dois pensamentos. Em qual finalidade? E qual a finalidade, né, da eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Ou seja, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santificação. A finalidade da eleição é isso, é santificação, é você se esforçar para ser salvo, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aqui temos aqui também a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo, certo? Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo, certo? A eleição ela só acontece através de Jesus, porque é cristocêntrica. Glória a Deus, aleluia. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a declaração de fé bíblica e também da Assembleia de Deus, né? E Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está lá em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 2. Ou seja, que Deus elegeu, antes da fundação do mundo, ele elegeu a igreja. Certo? A eleição é com relação à igreja. Então a igreja ela vai ser salva. E quem é que vai ser salvo? Quem é que vai ser igreja no dia da redenção, no dia da volta de Jesus? Isso quem vai dizer é eu e você. Se você quiser ser igreja, continuar sendo igreja, você vai ser salvo. Agora, se você não quiser continuar sendo igreja, também Deus dá a oportunidade de você não querer ser mais igreja. Então essa é a condição, né? A condição que Jesus manda escolher. Nós devemos escolher se queremos ir para a salvação ou para a perdição, certo? As condições da eleição. 1.2. A Bíblia ensina-nos que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade, certo? Olha, Deus deseja, como eu falei lá no início, né? Não tem negócio de escolha individual, não. Deus ele deseja que todos, a Bíblia diz todos, sejam salvos. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por quem? Por todos. Certo? Então Jesus morreu por todos, não foi só por um grupo, como diz o calvinismo, certo? O calvinismo diz que Deus já escolheu aquele grupo, pronto, vai tá destinado e acabou-se. Não, Deus ele nos salva pela escolha, pelo que nós queremos. Se você quiser, tem a salvação. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, né? O resgate de todos. Lá em 1 Timóteo 2, 4, 6 fala sobre isso, 4 a 6. Certo? Aí torna-se uma realidade para que
cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé, certo? Essa realidade é para, como eu falei, é individual, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, não vem de nós mesmos, não é pelas práticas, né? Que eu sou bonzinho, porque eu faço isso, não. É por meio da fé, certo? É algo, a dádiva que Deus nos deu, a salvação, certo? A graça salvadora de Jesus Cristo. Entretanto, esse meio não é meritório, ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus, como eu falei, né? A graça, ela só é obtida através da fé em Jesus, certo? Que é um favor imerecido, a graça que Deus nos deu. Então, a salvação, a graça maravilhosa, ela é dada a todos aqueles que querem, né? Os que creem. E os que não creem, infelizmente, diz a Bíblia que já está condenado. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo, né? Não pelas nossas obras. Foi por Jesus, pelo sacrifício vicário, sacrifício redentor, né? Não é pelas obras, certo? Não é pelas obras, mas sim pela graça que nós somos salvos. Aleluia. Continuando, vida santa e irrepreensível. Vida santa e irrepreensível, né? Nós vamos agora para 1.3, aqui da nossa aula, né? Glória a Deus. Paulo enfatiza, irmãos, que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, no versículo 4, né, do primeiro capítulo. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Glória a Deus. Santos e irrepreensíveis. Vamos ver com relação ao que é essas duas palavrinhas. Santo, né, vem do grego agios, né, que significa separado do pecado. Lá em 1 Pedro, né, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, né, fala que, vamos ver lá, né, vamos abrir. Abra aí a sua Bíblia, certo? Abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, certo? 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 15. Versículo de número 15. Glória a Deus. Eu vou esperar você abrir aí a sua Bíblia, né, para nós lermos junto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, fala sobre santo, certo? Santo, irmão, significa separado, certo? Palavra agios, do grego separado, ou seja, eu e você somos santos, por quê? Porque nós nos separamos do pecado. Então, não é aquela falsa ideia de que a igreja católica coloca que o fulano agora é santo, foi canonizado, né? Uma falsa ideia de santidade. Irmão, santidade é algo que nós alcançamos quando nós deixamos o mundo, né? Deixamos as coisas que desagradavam a Deus e passamos a servir ao Senhor, né? Deixando as coisas velhas, e nós nos tornamos santos, né? Separados do pecado. Amém? Vamos lá, vamos ler em 1 Pedro, certo? 1 Pedro, capítulo 1, certo? E o versículo 15, vamos ler comigo aqui, versículo 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, certo? Sede santos, porque eu sou santo. Então, isso é mandamento, né? É mandamento bíblico. E irrepreensíveis, o que é? Vem do grego anomos, que significa
sem defeito, expressa algo sem defeito ou inculpável, certo? Ou seja, nós devemos estar diante de Deus, né? Sem defeito, ou seja, não é que nós nós somos perfeitos, não, nós somos imperfeitos, mas Deus ele quer que nós nos encontremos como homens e mulheres obedientes, certo? Irrepreensível quer dizer que você diante da sociedade, as pessoas não vão falar que você é uma pessoa que não é obediente a Deus, certo? Não, elas vão dizer assim, ali é um homem e uma mulher de Deus que serve ao Senhor. Não é bom a gente ter esse testemunho, né? Então, quando as pessoas lhe elogiam e falam que você tem essa atitude, esse comportamento, isso mostra que você é uma pessoa irrepreensível na presença de Deus, né? Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, né? Capítulo 2, verso 15, vamos ler? Filipenses 2:15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, né? No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Tá vendo? Então, o que Paulo nos dá a respeito de nós sermos irrepreensíveis, né? Devemos ser verdadeiros filhos de Deus, inculpáveis diante de uma geração corrompida, perversa, ou seja, que essa geração permite que o homem e a mulher pequem, né? E se você não for obediente ao Senhor, se você não for obediente e fazer a vontade do Senhor, com certeza você não vai ser visto com bons olhos pela essa sociedade, geração corrompida. Mas creio eu que você, né, você não tem esse comportamento. Claro, nós somos santos e também somos irrepreensíveis para que tenhamos o quê? Um bom testemunho diante do mundo, certo? Isso é o que fala a respeito dessa passagem de Efésios 1:4. Então, vamos ver aqui os termos que apontam para a santificação. O mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo, certo? Ou seja, portanto, sejam imitadores de Deus. Fala em Efésios, diz assim, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem sequer espécie de impureza, nem cobiça, né? Pois estas coisas não são próprias para os santos. Está vendo aqui, irmãos? Paulo estava exortando, né, lá aos Efésios, porque no início a gente falou a respeito da cidade de Éfeso, né? Era uma cidade que era rica, que era muito próspera, por conta de ser uma cidade portuária, né? E o comércio era difundido, ou seja, tudo o comércio era grande, mas também a idolatria reinava, né? Por conta lá da deusa Diana, né? Tinha a adoração à deusa Diana, né? Tinha também os deuses gregos, né? Que eram venerados, né? Por conta dessas religiões, né? Dessas religiões pagãs, é que o povo lá de Éfeso cometia imoralidade sexual. Como ele diz assim, deve haver nem sequer menção, não quero ouvir falar que haja imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, ou seja, porque os adoradores da deusa Diana, como a gente falou no começo, né, do trimestre, eles adoravam, tinham uns cultos lá que eram os cultos imorais, né? Eles exaltavam a deusa da fertilidade, que era Diana, tinha lá as oferendas, tinha os rituais lá imorais, né? Que exaltavam lá o órgão masculino, né? Ou seja, era uma imoralidade sexual tremenda, né? E por isso que era uma cidade muito difícil de ser evangelizada naquele tempo de Paulo, certo? A nova vida dos eleitos. Vamos ver agora 1.4, né? A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto,
palavras torpes, amargura, ira e cólera, né? Tem as passagens que falam, ou seja, a velha conduta do homem, da conduta velha do homem, né? Que antes viviam na mentira, né? Furtavam, né? Diziam palavras torpes. O que são palavras torpes? Palavras que pesadas, de baixo calão, né? Que não tinham um vocabulário santo, né? Queremos dizer assim, palavras chulas que não tinham nenhum temor de Deus, quem vivia na velha conduta, né? Falam moralidade sem nenhum temor, são palavras torpes. Amargura, né? Pessoas amargas, invejosas, que guardam, né, o rancor, são amargas, né? E a ira e a cólera, pessoas que se iravam, né, e qualquer momento se encoleravam e brigavam, até mesmo assassinavam uns aos outros. Ou seja, isso era uma conduta da velha natureza, né, que nós tínhamos, né? Não tínhamos a orientação, não tínhamos a santificação, né, dada por Deus, pelo Espírito Santo em nossas vidas. Mas hoje nós temos uma nova conduta na presença do Senhor. Ainda severas advertências contra a fornicação, né, que é a impureza. Fornicação e impureza, né? Fornicação é o ato sexual, né, antes do casamento, né? A fornicação, a embriaguez, né? E a avareza, né, que é o amor às coisas materiais, amor ao dinheiro, amor o que enriquece a pessoa materialmente, né? Então existia também advertências contra a avareza. Está lá no capítulo 5 de Efésios 3, 15 e 18, né, que fala. Eu vou lá ver aqui só uma parte do capítulo 5 de Efésios, só para a gente, né, ficar acompanhando a respeito dessas advertências que Paulo dava aos Efésios. Vamos lá abrir Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 3, diz assim, versículo 3: Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Aí o versículo 15 diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Certo? E o 18: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Falava da embriaguez, né? Da avareza, fornicação, certo? Amém. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível, né? E aí nós vemos aí a passagem, né? Jesus Cristo, né? E a igreja, né? Recebendo a Cristo, temos essa ilustração aí, ou seja, no dia do arrebatamento, irmãos, no dia do grande arrebatamento, que Jesus virá, né, arrebatar a igreja. Lembrando que a primeira vinda de Jesus, ninguém verá Jesus, certo? Não vamos trocar a primeira vinda. Jesus veio para ser servo, nasceu de Maria, né? Morreu, ressuscitou e foi para o céu. A segunda vinda vai ser através de quê? Do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada e vai ser instalado o império do anticristo aqui na terra, certo? Os 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de que o anticristo revela e vai assolar a humanidade. E logo depois dos acontecimentos é que haverá a segunda fase da segunda vinda, que Jesus virá e todo olho o verá. Aí vai ser a segunda fase da segunda vinda, certo? Só para recapitular a respeito de que a igreja tem que se encontrar gloriosa, sem mácula, né? Quando é que vai começar, ou melhor, quando é que vai acontecer? Quando o arrebatamento, né? Você depois lê lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, fala que nós somos o corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, né?
nossos corpos serão transformados, então aí a gente vai ser uma igreja gloriosa, sem mácula, sem pecado, semelhantes a ele, certo? Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, certo? Só o Espírito Santo. Não tem outra pessoa, não tem outro meio, só o Espírito Santo no ser humano. Não adianta você querer convencer, você tem que ser crente, você não. Quem convence o homem do pecado, do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Qual a nossa missão? Pregar o Evangelho, orar por aquela pessoa, para que o Espírito Santo trabalhe na vida dele e que ele possa se converter, né? Possa ser salvo na pessoa de Jesus. Trata-se, portanto, amados, de um processo contínuo de santificação até a glorificação, né? Até a glorificação final do dia de Cristo, certo? Lá em 1 Coríntios 3,18, vamos lá ler. 1 Coríntios, capítulo 3, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, verso 18. Coríntios 3, 18 diz assim, ó: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco. Irmãos, não é 1 Coríntios não. Me desculpa, é 2 Coríntios, certo? 2 Coríntios. Estava lendo, era o primeiro. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Pronto, agora certo. Verso 18, que diz assim, ó: mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo quem? O Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, né? A glorificação vai ser no dia da sua vinda, né? E de lá até lá nós vamos estar, irmãos. É um processo contínuo, né? Sua santificação é um processo contínuo. Todo dia nós aprendemos, todo dia nós nos convertemos, aprendemos com os erros, com as falhas, né? Porque nós somos falhos, mas sempre no alvo, prosseguindo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Predestinados para filhos de adoção. É o ponto 2, né? A predestinação, certo? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1 e 5. Vamos agora falar sobre predestinação, irmãos. Predestinação vem do grego prorizou, né? Pro indica algo feito antes e orizou significa determinar, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Então a predestinação, algo que Deus determinou antes, né? É como eu falei no início, nós fomos predestinados a sermos adotados como filhos, certo? A igreja foi predestinada a isso, né? Já antes da fundação do mundo, Deus já havia feito um propósito de que viria um, né? Lá em Gênesis 3 já veio a primeira profecia que viria um que nasceria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente, né? Que é Satanás. Então esse que viria da semente da mulher chama-se Jesus Cristo. A Bíblia do Instituto Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, né, de um povo para si mesmo, certo? Então tá aí, ó, Deus, né, Deus escolheu um povo, mas em Cristo, ou seja, é algo cristocêntrico, né, só através de Jesus. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, certo? A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus.
Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebam a Cristo, certo? Você só vai ter o direito se você receber a Cristo, né? Recebam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseverar até o fim. Eis aí a diferença, né? Ele predestina você, predestina para a salvação, sim. Você não é igreja? É a igreja. Mas desde que você persevere, entendeu? Vamos ler lá em Romanos, né? Romanos 8, 29 e 30. Vamos ver o que é que diz lá em Romanos 8, 29 e 30. Bem rapidinho aqui, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Olha o que é que diz aqui, ó. Diz assim, ó: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao que predestinou, e a antes também chamou, e aos que chamou, a antes também justificou, e aos que justificou, antes também glorificou, né? Então a perseverança é importante. O que é que diz no Apocalipse? Sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Existem também outras passagens que nós vemos que Paulo comparou, né, a coroa, né? O homem corre pela coroa incorruptível, mas nós corramos para a coroa eterna em Cristo, né? A coroa incorruptível, aquela que é eterna. Então, correi de tal maneira para que alcanceis. Então, a nossa salvação, irmãos, é uma competição, é uma carreira que só vai vencer quem chegar até o fim, né? Então não existe essa história de dizer assim, fulano foi predestinado, então mesmo que ele caia ou desvie, mas vai ser salvo. Não. Isso aí depende de cada um de nós. A salvação é como o pensamento de arminiano, né, que diz que a salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé, certo? Então se você creu verdadeiramente em Cristo, você vai ser salvo. Mas se você não crê, você também não vai ser salvo. Isso depende de você. Filhos por adoção. É o 2.2. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. E temos várias palavras aí, vários versículos, né? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, né? Está lá em Romanos 8,15, né? E fala sobre adotar, né? Adota como filhos. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, desde a glória divina, as alianças e a concessão da lei, a adoração no templo, né? E as promessas, está lá em Romanos 9, versículo 4. Então fala sobre o versículo, fala sobre adoção. Nós fomos adotados, né? Então vamos falar a respeito de adoção, né? O que é adoção? Essa prática, irmãos, não fazia parte do sistema legal judaico. Os judeus não tinham costume de adotar, ou seja, tinha que ser filho mesmo, né? Eles não tinham esse costume, tinha que ser filho mesmo, ou do pai, né? Ou da mãe, que no caso é casado com aquele que era da família, né? Tinha que ser um filho legítimo, certo? Não fazia parte. Mas, irmãos, era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, né? De adotar. E por que, irmãos, Paulo fala a respeito de adoção, certo? Então, porque, irmãos, nós não éramos considerados como o povo escolhido de Deus. Nós éramos considerados como gentios. Quem era o povo escolhido? Era Israel, né? Israel, os judeus, que foi escolhido através de Abraão, né? Abraão sendo o pai, né? O pai na fé. Mas antes de tudo, Abraão, né? Deus disse assim: Abraão, olhe para o céu, as estrelas do céu. Veja aí as estrelas. Assim será a tua descendência. Então Deus já estava ali dando o futuro, né, da descendência de Abraão, que seria o quê? A igreja, certo? Então, através da rejeição de Jesus,
porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Está lá em Evangelho de João, capítulo 1, que fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Então deu o poder de ser chamado filho, ou seja, fomos adotados. A igreja do Senhor foi adotada, certo? Ou seja, hoje nós somos eleitos e adotados. A adoção é algo que oficializa você como filho. Foi o que Deus fez com a igreja, conosco, que não éramos povo, né? Mas agora nós somos povo, certo? Então assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, né? Segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar, certo? Nós fomos adotados, amados irmãos, né? Fomos adotados pelo amor de Deus, né? Lá em texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então foi por amor que o Pai nos adotou. Se em outro tempo nós éramos estranhos, inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos, né? Agora somos filhos. E somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, né? Participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Romanos 8,17 fala disso aí, né? Somos filhos, então somos herdeiros, né? Agora nós somos realmente participantes da herança. Que herança é essa? Pode responder? A salvação, né? Glória a Deus. Essa posição, irmãos, essa posição nos é imerecida, contudo aprove ao Pai fazê-la assim, né? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Mateus 11:26. Então nós vemos aí essa ilustração, né? Através da cruz de Cristo, né? As pessoas, os pecadores, têm acesso a Deus, né? Nós antes não tínhamos, mas através de Jesus, né? Ele nos deu livre acesso de chegarmos a Deus, né? Porque todos nós estávamos separados, né? Estávamos separados através do pecado, mas Jesus Cristo nos deu essa oportunidade de nos achegar a Deus novamente, né? Glória a Deus por isso, aleluia. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, né? Ele criou o homem para estar em comunhão com Ele. Mas nós vemos aí, que mais o pecado rompeu com essa dádiva, né? Houve a desobediência, né? E o homem se separou de Deus através do pecado. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se, né? Reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Então, através de Jesus, nós fomos escolhidos. Glória a Deus, né? Por isso, aleluia. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, né? Em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, irmãos, nós temos os mesmos direitos. O filho adotado tem o mesmo direito do filho que não é adotado, né? Jesus, o Filho de Deus, né? Sendo o Filho unigênito de Deus, ele nos deu essa oportunidade para nós sermos co-herdeiros com Cristo, ou seja, sermos irmãos adotados de Cristo, né, para termos o direito da salvação, dos privilégios que Deus quer dar para nós como filhos, certo? Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou a bênção de um novo nome, de uma nova imagem, que é a imagem de Cristo, né? Lá em Apocalipse capítulo 2, eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 17, se você quiser abrir também, diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, isso aqui, irmãos, é o que vencer, certo? Aqui de chegar até o fim. Eu darei de comer do maná escolhido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então,
nós vamos, além de nós recebermos os galardões, a salvação, nós vamos ter um nome novo, né? Deus, o Senhor vai nos dar uma pedrinha, que naquela pedra vai estar escrito o nosso novo nome, né? Glória a Deus por isso. Então, é um privilégio muito grande, né? Nós temos essa herança que Deus vai nos dar, né? Está preparado para nós. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece, né? Restabelece a comunhão com o pecador, dando direito a chamar de Abba Pai, né? Nós agora temos a quem chamar, irmãos, o Pai, né? O Pai verdadeiro, que é o Senhor. Isso significa que possamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Das promessas a Abraão, né? E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, né? Está lá em Gálatas 3:29. Então, nós somos herdeiros segundo a promessa, né, da nossa salvação que Deus nos deu. Glória a Deus, aleluia. E da vida eterna, irmãos, olha aí, da vida eterna, ele o fez, né, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, ou glória, né? Está lá em Tito 3:7. Ele nos fez, né, a fim de que, justificados por sua graça, né, nos tornamos justos, para termos, irmãos, a esperança da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. O ponto 3, irmãos, o último ponto, né, nós já estamos concluindo, é a sublimidade do propósito divino na predestinação. 3.1, predestinação e salvação. Aqui, irmãos, nós vemos uma ilustração, né? O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, certo? Não existe. Tem um pensamento aí, até os calvinistas, às vezes, eles se contradizem, né? O pensamento calvinista a respeito assim, se eles dizem que existe um grupo de pessoas que já está predestinado a ir para o céu, então quer dizer que o outro grupo está predestinado para ir para o inferno. Não, ninguém nos está predestinado para ir para o inferno. Ninguém. Só Satanás. Satanás já foi condenado. Satanás já está predestinado e os seus anjos. Certo? O único grupo de seres criados que foram os anjos, são esses grupos que se rebelaram com Satanás. Eles foram predestinados para o inferno, mas Deus não predestinou a humanidade para o inferno, certo? Se você aceitar Jesus como Salvador de sua vida, se você crer verdadeiramente, como a gente já falou durante toda a lição, você vai ser salvo, eleito, filho de Deus, né? Então, quando acontece isso, o inferno não é mais uma condenação para você, mas sim o destino é o céu, certo? Então, mais deseja que todos os homens se arrependam, né? Eles se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Tá? Em Atos 17:30 fala a respeito de que o homem tem que se arrepender, irmãos. Arrependei-vos e convertei-vos, certo? Lá em Atos, vou ler aqui em Atos 17:30. Atos 17:30, que diz assim, olha aqui, 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, certo? Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, certo? Ele anuncia a todos os homens que se arrependam. Se se arrepender, essa ilustração aí do lado esquerdo da tela não vai acontecer na vida do homem, mas sim do lado direito, né? Esse lado aqui, certo? Que vai acontecer se você se arrepender e aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, certo? Aí, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né? Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores, né? Em Atos 4:28, né? Atos 4:28, eu vou só ler aqui essa passagem. Atos 4:28 é uma referência que fala, né? Diz assim, ó:
para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos 4 e 28. Romanos 8, 29 e 30. Vou ler aqui essa passagem de Romanos 8. Só para a gente ler apenas uma passagem daqui da nossa ilustração. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8 e 29. 8 e 29. E diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para que serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Certo? Ele nos predestinou, nos chamou, certo? E nos chama aquele que ainda é pecador para ser salvo, certo? Então, irmãos, essas referências não trazem nenhuma condenação dos pecadores, que os pecadores, eles se quiserem ser salvos, eles são salvos, mas é só se quiserem, certo? Não tem nada predestinado a ninguém para o inferno, desde que aquela pessoa não queira Deus, né? Portanto, não houve nenhuma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Eu expliquei, né? Isso vai depender da escolha do ser humano. Deus deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você escolher o que você quer. Você quer o bem, você vai ter a salvação. Quer o mal, quer continuar fazendo o mal, quer ser desobediente, né? Infelizmente o final é a condenação eterna, né? Infelizmente. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz, né, respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina, certo? Então, a predestinação bíblica só diz respeito à nossa salvação, certo? Não tem predestinação de ir para o inferno. Não existe na Bíblia, tá bom? Predestinação e amor, né? Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido, certo? Jesus Cristo morrendo na cruz e ele nos dando a redenção. Glória a Deus. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, certo? Não foi uma medida assim que é um plano B, não. Isso já vinha desde a fundação do mundo, certo? Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, certo? Lá em 2 Timóteo 1 e 9. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus, né, irmãos? Isto consiste o amor de Deus. Isto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, isso não é mérito nosso, certo? Não é mérito nosso. É favor divino. Aleluia. Glória a Deus. É favor divino. Aleluia. E foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Tudo, irmão, foi por amor, certo? Tudo por amor a nós, tudo. Aleluia. Tudo por amor a nós. Bendito seja o nome do Senhor. Isso implica dizer que a salvação, como um favor merecido, provém do amor de Deus. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Está lá em João 12:32, ou seja, o homem é atraído, né?
O homem é atraído pelo amor de Deus, por seu Filho Jesus. Então, irmãos, a salvação é algo tão maravilhoso que quando o homem sente, né, o chamado, ele vai, não tem essa história de resistir não, ele vai porque aquele momento chegou dele reconhecer, né, de ser salvo por Cristo, né, reconhecer o amor dele na sua vida. Então não existe essa dizer assim, eu que chamei fulano, eu que conversei em fulano. Não, ninguém convence, só o Espírito Santo de Deus. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, certo? Morreu por todos, não foi só por uma classe de pessoas não, certo? Ele morreu por todos. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé. Crer e perseverar, permanecer. A salvação é certa. Na fé e viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas, certo? Então, o segredo, concluindo, o segredo é crer, né? Para que Deus possa lhe eleger e predestinar, é preciso você crer, perseverar na fé, viver em santidade e receber a filiação divina, a adoção divina, né? E desfrutar, irmãos, dessas bênçãos maravilhosas, né? Que Deus nos deu, oportunidades, privilégios, que Deus nos deu de desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe, né? Já concluímos esta lição, certo? E creio que devo ter aí ensinado algo a você, né? E esperamos que você goste, né? Tenha gostado, em nome de Jesus. Eu quero agradecer em oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, meu Pai, na Tua presença, por ter ensinado, Senhor, aqui, meu Deus, mais uma aula na Tua presença, aos Teus filhos, Pai, que eles possam, Senhor, estar, Senhor, firmes, inabaláveis, ó meu Pai, como eleitos de Deus, meu Pai, irrepreensíveis, Senhor, que eles possam perseverar até o fim, Pai, para assim, Senhor, receber a coroa da vida que está preparada para a Tua igreja, Pai. Pois assim, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, até a próxima aula, certo? Até a próxima aula. Quero aqui dar a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima lição. Em nome de Jesus, querendo Deus. Amém. Glória a Deus.